Conta pra mim da onde surgiu a hipnose em si, assim, tu aprofundou os estudos nesse sentido, assim, quem que foi o maluco que inventou isso? Porque é meio loucura, né? É muito, parece algo quase que místico, assim, foge do cotidiano. E por achar que é muito místico, que as pessoas às vezes não se dão a oportunidade de conhecer mais a fundo, porque acha que pode ter a ver com alguma coisa espiritual ou mística, e a pessoa deixa de buscar esse recurso. Mas, cara, a hipnose, o massa que nós vamos ver aqui no episódio, é que ela não é algo que foi inventado por um homem. Ela é algo que simplesmente existe. Até as pessoas pensam assim, eu preciso acreditar para acontecer? Não, você não precisa acreditar. Hipnose não precisa de crença. Hipnose é uma coisa que vai acontecer a pessoa querendo ou não. Isso é muito legal. Então, é muito louco. É um potencial que a nossa mente tem de forma natural, só que a gente desconhece. E, cara, é muito legal, assim. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, porque é algo que é diferente e que falta muito ainda pra galera compreender que existe, sabe? Tá, mas mas isso, quem começou estudando isso, assim, tu tem esse... É muito antigo ou é algo mais moderno? É muito, muito antigo. O primeiro cara que começou a falar disso foi Mesmer, só que, sabe o reiki que o pessoal fala hoje? Reiki que é o toque, a cura com as mãos, né? Sim. Na época de Mesmer, ele também alinhava ali, ele dizia que alinhava as partes vitais da pessoa com o toque das mãos. Só que naquela época já os cientistas já começavam a perceber que não era o toque das mãos em si, era a sugestão que estava fazendo a pessoa ali atingir um objetivo. E aí depois foi evoluindo, foi saindo dessa parte mais mística, de toque com as mãos e tudo mais, e foi evoluindo para a parte de sugestões. Eu te dou uma sugestão, você aceita essa sugestão e o seu corpo ele reflete com base nessa sugestão que eu dei. Isso é hipnose. E ela foi evoluindo. A terapia hoje, ela não é feita em cima de sugestões diretas. Um exemplo, a pessoa não vai chegar para mim e falar assim, eu tenho ansiedade. Agora você não tem mais ansiedade. Sim. E as pessoas pensam... Seria muito fácil. Seria muito fácil. E as pessoas pensam, por ver a parte da brincadeira na internet, acha que é isso. E por isso que gera desconfiança. Fala, pô, não é possível que eu tô sofrendo há 10 anos, já tentei me matar, vamos supor. Cara, pra hipnose só chega os casos mais pesados. A pessoa já tentou se matar, faz 10 anos que tá sofrendo. Você acha que fala que vai estalar os dedos e vai resolver? Sim. Então, a hipnoterapia hoje ela não é feita também com sugestões diretas. Aí a gente vai aprofundando mais pra eu te explicando depois. Mas começou assim, com essa ideia mais mística realmente de toque das mãos. Aí foi evoluindo para sugestões diretas e hoje é feito de uma forma mais profunda. E quanto tu acha da hipnose que já foi estudada, assim? Tipo, porque tem algumas coisas que a gente sabe que a gente já, tipo, pô, já manja bastante, assim, sei lá. Carro. Tá, é algo que, pô, parece que já foi explorado bem. Pô, o carro já tá mega evoluído, assim. Não sei se eu dei um exemplo bom, mas a hipnose me dá a sensação de que é algo meio que recente, assim. Tipo, não recente de... Mas parece que começou a ser estudado com seriedade faz pouco, assim. De questão científica, de... Eu acredito que a neurociência vem evoluindo muito nos últimos anos, né? Tanto é que hoje... Aqui, quantos neurocientistas você já trouxe, né? Vem crescendo muito. Então, quando você olha a hipnose por um lado mais científico, você vai perceber que a hipnose é um comportamento. Então, se é comportamento, é para todo mundo. E sobre comportamento, nós já sabemos bem como que funciona o comportamento no cérebro. Tudo é estímulo e resposta. A pessoa ela aprendeu aquilo em algum momento. Então, quanto mais a pessoa passa pela hipnose, melhor ela fica, porque é um comportamento. Da hipnose em si, eu não vejo quanto mais pode evoluir. O que eu vejo, assim, é potencial do próprio ser humano, assim, sabe? Que a gente não sabe de nada, né? Sim. A gente sabe muito, o pouco que se sabe já é o suficiente pra gente realmente conseguir assumir ali as rédeas da nossa vida. Embora, como você disse sobre o livre-arbítrio, depois a gente pode falar mais sobre, né? Mas sobre a hipnose eu não vejo evoluindo mais tanto essa compreensão. Porque, cara, hipnose é comportamento. Então já tá claro como o comportamento funciona no cérebro. Mas talvez... Como é que eu vou te dizer? Gatilhos... Porque assim, ó, alguém comentou aqui, por exemplo, sobre um chip que teria sido implantado no cérebro e a pessoa, quando ela estava tendo uma baixa de dopamina ou de algum hormônio que essa baixa fosse induzir a uma depressão ou alguma coisa, ela dava um microchoque e um estímulo nisso aí. Então, talvez a hipnose evolui para um negócio nesse sentido, assim. Já tem. Já tem. Um exemplo, quando eu pego um jogador de futebol, que ele tá jogando ali, tá com 90 minutos de jogo e vai ter prorrogação. Aí o cara, ele precisa jogar mais ali a prorrogação e ele tá muito cansado. Nós conseguimos antecipadamente fazer ele, todas as vezes que ele apertar a mão assim, um exemplo, libera
adrenalina no corpo dele, libera dopamina no corpo dele, ele se sente motivado. Então aquele cansaço ali na hora, ele recebe como se fosse um boost, né? Uma injeção de adrenalina e ele consegue terminar aquele jogo. Isso é um gatilho que vocês implantam antes? Eu sempre coloco ele num momento de muita euforia, faz ali a hipnose com ele, coloca ele para ele se sentir cansado e ele acionando essa âncora, a gente chama de âncora, uma ancoragem, toda vez que ele aciona essa âncora, dá aquele pico de adrenalina no corpo dele e ele consegue correr mais atrás de uma bola, ele consegue finalizar o jogo. Cara, mas o que faz acontecer isso? Tipo assim, o que desencadeia o comportamento do gatilho é cerebral ou chega a ser biológico, fisiológico? Tudo é a mesma coisa, né? Segundo o William James. Olha que massa, cara. Se a gente pegar assim uma crise de ansiedade. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela teve um estímulo que fez aquele corpo se comportar com uma resposta de luta ou fuga. Uma crise de ansiedade é uma pessoa, cara, querendo fugir. Ela tá se sentindo insegura ali, o corpo dela quer fugir dali, quer fugir. Se ela fugir, ela fortalece o comportamento. Se ela se manter ali, pode ser que ela enfrente em algum momento aquilo desensibilize dentro dela. O que é a hipnose? Como que é a hipnose no cérebro? É a mesma coisa, é um estímulo que faz disparar uma reação física no corpo daquela pessoa. Não é diferente o caminho da hipnose para o caminho, um exemplo, da ansiedade. Quando a gente percebe uma pessoa que tem receio de falar em público, se você olhar ao redor dela, tem algum perigo ao redor da pessoa? Não tem, mas na cabeça dela, cara, na cabeça dela tem perigo real ali. Olha que louco. Não tem perigo real, mas a mente dela acredita que tem um perigo real. E o corpo dela responde como se o perigo fosse real. Qual que é a diferença disso para a pessoa que acha que tá vendo, por exemplo, o ídolo dela na frente dela e o ídolo não tá lá? Não existe ídolo, mas o corpo dela acredita que o ídolo tá ali. Então ele tem uma resposta fisiológica. Então, meio que tão ilusório quanto, assim, vamos dizer. Porque, na verdade, tudo é ilusão, né? Tudo é como nós interpretamos, não é... A forma que eu te vejo, eu tô respondendo as minhas interpretações, eu não tô respondendo a você mesmo. Senão você ia causar a mesma coisa, por exemplo, na Ari, no menino, né? Até eu não sei como que é o nome dele. O Gabriel. Todo mundo ia ver você da mesma forma, mas nós estamos reagindo apenas à nossa interpretação a você. E você causa uma coisa em cada um aqui. Então, cara, na verdade, tudo é meio que ilusão criado por nós mesmos, né? E hipnose, tá vendo? Não precisa de estar de olho fechado, pirando. A gente tá reagindo em hipnose praticamente o dia inteiro. Sim, isso meio que amplia o conceito, né, até da palavra hipnose. O que pode ser definido como hipnose? Assim, o que é considerado hipnose e o que não é? Porque, por exemplo, eu sou um cara que, tipo, vamos supor, eu vou treinar. E às vezes eu tô com preguiça de treinar. Eu boto uma música e pra mim aquilo ali é quase como se eu tivesse tomado um café, cara. Me dá um boost absurdo. Isso é uma espécie de hipnose. É uma ancoragem. Você já ancorou na música. Toda vez que aquela música toca, ela se torna um estímulo que dispara uma reação física no seu corpo. É uma espécie de hipnose. É. Todas as vezes, a melhor definição que eu encontrei pra hipnose é que a hipnose é a alteração da percepção da realidade a partir de uma sugestão. Então, toda vez que você recebe uma sugestão e você altera a sua percepção em relação ao seu ambiente, ali aconteceu o fenômeno da hipnose. Então, o que acontece? A hipnose ela pode ser um fenômeno ou um processo. O fenômeno é no dia a dia. Todas as vezes, por exemplo, que eu escuto uma música, me dispara uma reação fisiológica, todas as vezes que eu entro numa crise de pânico e não tem nenhum perigo ali, está acontecendo hipnose. Quando você vai para a terapia, aí eu te guio no processo. Eu vou te guiar nos momentos que você sentiu pânico, se sentiu... Ou no momento que você não procrastinou de ir pra academia, um exemplo. Por que essa pessoa tá procrastinando de ir pra academia? Tem um porquê. Então, se nós alterarmos a percepção da realidade dela, será que ela não começa a ir pra academia? Porque às vezes ela pensa que a academia, ali é um lugar de muito julgamento, de muita exposição. Olha a percepção da realidade que ela tem. Se a gente olha de fora, a academia é um lugar só onde as pessoas estão indo lá treinar. Mas na cabeça daquela pessoa, a realidade dela é que a academia é um lugar de julgamento, de comparação, então ela tem uma trava de ir. O que eu faço? Nós alteramos a percepção de novo dessa pessoa. Olha só, a academia não é um lugar de julgamento, não é um lugar de comparações. Nós alteramos essa percepção da realidade. O corpo dela, no outro dia, vai reagir diferente. Ele vai querer ir para academia. Por quê? Porque agora ele interpreta de uma nova forma.